Boa noite a todos e todas, começando o resumo com o Bernardo, o melhor resumo de investimentos do Brasil. Eu vou te falar tudo o que aconteceu hoje no Brasil e no mundo que afeta os seus investimentos e o seu dinheiro. Hoje, diretamente de São Paulo, uma cidade gelada, morrendo de frio aqui. Vamos lá que hoje tem muita coisa para falar. Segunda-feira é dia de Boletim Focus, divulgação das expectativas do mercado financeiro para Selic, câmbio, PIB e inflação, além de tudo mais que a gente tem que falar. Vamos começar pelos números que eu sempre passo para vocês. Hoje é segunda-feira, dia 25 de maio. O Ibovespa, a Bolsa Brasileira, subiu forte, se aproximando dos 90 mil pontos. Subiu 4,25% a 85.663 pontos. Nosso termômetro do maio vermelho está cada vez mais no maio verde. Em maio, o Ibovespa acumula uma valorização de 6,41%. Ótimo desempenho até aqui. E FIX, fundos imobiliários, subiu 0,63%. Hoje foi feriado nos Estados Unidos, foi Memorial Day, então não teve negociação do S&P, Dow Jones e Nasdaq. Dólar caiu hoje 2,31% para R$ 5,46. Quem lembra lá do dólar aos R$ 5,95, cada vez menor. Bitcoin estava caindo agora 5,23%. E os petróleos, as duas cotações tiveram uma leve alta. O Brent subiu 1,28% para $35,58 e o WTI, que é o petróleo americano, subiu 0,53% para $33,88. Vamos lá para o Boletim Focus. O Boletim Focus é aquele compilado divulgado toda segunda-feira do Banco Central, pelo Banco Central, com as expectativas de casas, consultorias, corretoras, bancos, analistas, para alguns dos principais números macroeconômicos do Brasil. O IPCA, inflação brasileira, a expectativa é que em 2020 fique em 1,57%. Há 7 dias, semana passada, a expectativa era de 1,59%. Então caiu bem pouquinho. Selic, a expectativa é que termine em 2020 em 2,25%. Exatamente o mesmo valor da semana passada. Câmbio, projeção que termine em 2020 em R$ 5,40. A projeção da semana passada era de R$ 5,28. E o PIB caindo semana a semana, a projeção é maior. Agora o mercado está esperando uma queda violenta do PIB de 5,89% em 2020. Na semana passada era de 5,12%. Então cada vez mais o mercado financeiro acredita que a queda do PIB é algo grande que vai acontecer nesse ano. Vamos lá, vamos falar o que aconteceu no dia de hoje, que puxou o Ibovespa para cima, derrubou o dólar e tem ação aqui que subiu mais de 10% no dia de hoje. Vamos lá, o que fez... uma coisa importante, hoje foi a maior alta do Ibovespa, chegando num nível, não foi a maior alta, foi uma alta que fez com que o Ibovespa chegasse num nível não observado desde 10 de março. Então, 10 de março, 10 de abril, 10 de maio, quase 2 meses, mais de 2 meses e meio, né? Quase 3 meses aí. A gente alcançou o patamar, ou voltou para o patamar que tinha lá em março, antes das grandes quedas. Já tinha começado a grande queda, mas enfim, melhorando aí a performance do Ibovespa. Por que o Ibovespa subiu hoje? Por alguns pontos. Primeiro, otimismo dos investidores com reabertura da economia internacional, mas principalmente no Brasil, alívio na crise política. A percepção continua sendo de que o vídeo da reunião ministerial divulgado na sexta-feira passada não trouxe informações novas capazes de piorar a crise política. Aqui, gente, estou fazendo uma análise econômica e financeira, tá? Não estou entrando na parte política, defendendo, criticando o governo, nada disso. Os investidores acreditam que todas as informações que apareceram no vídeo já tinham saído antes, já tinham sido divulgadas pela imprensa antes, de forma que nada novo surgiu que pudesse piorar a crise política, e a leitura dos investidores é que isso não piorou a situação do presidente Bolsonaro. Continua exatamente igual, se não tiver fortalecido, inclusive, o Bolsonaro, como alguns dizem por aí. Portanto, um sinal de que a crise política melhorou ou não piorou. E só o fato de não ter piorado já é bom para os investidores. Alguns analistas têm apontado que o Bovespa está numa tendência de alta rumo aos 90 mil pontos e que em breve poderia atingir os 95 mil pontos. Não sei se tem um otimismo um pouco exagerado aí, mas tem que analisar o dia após dia. Eu já estou cansado de errar as minhas projeções, porque num dia como esse, as aéreas decolaram, né? Voaram pra caramba, não uma forte alta, mas Gol, Azul subiram mais de 3% cada uma, sendo que ontem teve restrição de voos
de brasileiros, de companhias aéreas brasileiras para os Estados Unidos. Então o que está acontecendo o mercado está tradando muito mais com base na crise política no Brasil e com base na vacina do coronavírus no mundo, do que em fundamentos econômicos ou em fundamentos das empresas. Então está muito difícil dar qualquer tipo de palpite, fazer qualquer tipo de análise ou de projeção. Por isso que eu vou ficar de fora, deixa o pessoal aí chutar e opinar. Vamos lá que tem coisa pra caramba ainda. Lembrando que... Bom, falei aqui do Bovespa, chega de Bovespa, tá bom por hoje. Crise política ainda preocupa alguns analistas, li algumas questões aqui. Estados Unidos, como eu falei, ontem os Estados Unidos declararam fechamento... Vou espirrar, peraí. Saúde. Ontem os Estados Unidos decretaram proibição e suspensão de entrada de pessoas que estiveram no Brasil. Vou espirrar de novo. É o frio, tá, gente? Tá bem frio aqui em São Paulo. Nada de coronavírus, sai coronavírus. Estados Unidos suspenderam a entrada no país de pessoas que estiveram no Brasil nos últimos 14 dias. Então, para você entrar nos Estados Unidos, você não pode ter estado no Brasil nos últimos 14 dias. Por quê? Porque o Brasil se torna um dos piores países do mundo em casos de coronavírus. Na verdade, acho que em números de infectados, o Brasil, nas últimas 24 horas, foi o pior país do mundo. Ele só está perdendo para os Estados Unidos em crescimento de casos. Ou não em crescimento de casos, em casos totais. Então, o Brasil preocupando muito a situação e o panorama de coronavírus internacional. Vamos lá. Um ponto importante da Bolsa hoje, como os Estados Unidos não funcionaram, né, como as bolsas americanas não funcionaram, muitos investidores acabaram não tradando, não fazendo investimentos aqui no Brasil. O volume financeiro da B3 hoje foi de 20 bilhões de reais. Normalmente fica por volta de 30 bilhões diariamente. Essa redução, de alguma forma, pode ter puxado a alta, ou seja, menos pessoas negociando e tradando, talvez tenha tido aí uma flutuação do índice, uma oscilação não tão precisa. Amanhã a gente vai descobrir, amanhã a gente vai ver como que o mercado vai se comportar. Índice de confiança, vamos um pouquinho para a Europa e Estados Unidos. Índice de confiança da Alemanha subiu 74,2 pontos. Mostra que os empresários alemães estão mais confiantes e mais entusiasmados com a reabertura da economia alemã, que é a segunda maior economia da Europa. Além de... ainda falando da Alemanha, aparentemente, ou a princípio, foi fechado um acordo de ajuda financeira por parte do governo alemão para a Lufthansa, que é a companhia aérea símbolo do país, uma das maiores e mais importantes do mundo. Vai ser uma ajuda de 9 bilhões de euros, 9,8 bilhões de dólares, e aí vai dar para o governo alemão entre 20% a 25% de participação societária na Lufthansa. Olha que importante isso. Em troca dessa grande ajuda financeira por parte do governo alemão, a Alemanha vai ter entre 20% e 25% de participação societária, vai ter propriedade das ações nessa quantidade da Lufthansa. Acho justo. Acho que quando o governo e quando os contribuintes, né, nós cidadãos, temos que ajudar uma empresa, o que é importante, tem aquelas empresas que são as too big to fail, são empresas muito grandes que não podem quebrar porque geram muita instabilidade, geram muito desemprego, geram medo por parte de investidores. Ok, precisamos salvar essas empresas, mas em contrapartida a sociedade também tem que ser de alguma forma compensada. Então, que o governo tenha uma participação societária. Lembrando que outras companhias aéreas no mundo, inclusive aqui no Brasil, estão em negociações com governos no mesmo movimento, para receberem ajuda financeira e não quebrarem nesse momento de crise e de queda gigantesca da demanda. Aéreas aqui no Brasil subiram, como eu falei, Gol subiu 3,03, Azul subiu 3,65, com a leitura de que essas empresas elas não têm tantos voos assim para os Estados Unidos. Então essa restrição de voos para lá não vai prejudicar a Gol e a Azul, talvez acabe prejudicando mais a Latam, que é negociada na Bolsa do Chile. Na Bolsa de Santiago não é negociada aqui na Bolsa brasileira, na B3. Via Varejo hoje disparou 15%, além do otimismo generalizado com as ações no Brasil. A Via Varejo concluiu a compra de 100% de uma empresa que era o braço digital, era o banco digital da Via Varejo. Concluiu a compra de 100% dessas ações
e isso foi entendido pelo mercado como um ponto bom para Via Varejo crescer ainda mais nas transações online. Isso é muito importante. Banco do Brasil, eu fiz um post hoje, Banco do Brasil disparou 10,49%, quando eu fiz o post estava subindo 8%, por conta de falas do Paulo Guedes defendendo a privatização do Banco do Brasil. Alguns analistas disseram que isso foi meio exagerado, porque todo mundo já sabia que o Paulo Guedes é a favor da privatização do Banco do Brasil, aqui não tem novidade nenhuma. Então nenhuma nova informação foi divulgada, nenhum calendário de privatização, nenhum plano, nada disso. Foi só uma vontade, um interesse do Paulo Guedes, o que já era sabido por todo o mercado. Coronavírus no Brasil. Brasil se torna o segundo país no mundo com mais casos. É essa informação que eu queria passar para vocês. 807 mortes reportadas nas últimas 24 horas. Total passa de 23 mil mortes. Em São Paulo, João Dória, governador, descartou o lockdown nos próximos dias. Disse que a situação está sendo analisada diariamente, que a partir de junho deve começar a diminuir as restrições da quarentena, mas a quarentena vai continuar de acordo com o Dória. OMS hoje anunciou a interrupção do uso de cloroquina e hidroxicloroquina em testes para tratamento contra o Covid-19. O motivo é que um estudo com mais de 96 mil pessoas descobriu que a cloroquina tem causado mais efeitos colaterais negativos do que benefícios para o coronavírus. Sei que aqui é polêmica, porque entra discussão política, Bolsonaro no meio. Aqui eu estou dando dado da OMS. E a OMS também alertou e disse estar preocupada com uma segunda onda de contaminação pelo coronavírus em países que já tiveram uma redução do coronavírus. Bolsa nos Estados Unidos, como eu falei, estavam fechadas, mas os futuros dos índices americanos negociaram em alta, principalmente com o otimismo de que mais uma empresa americana diz que começou a fazer testes em seres humanos com a sua própria vacina contra o coronavírus. A empresa da vez é a Novavax. Depois de várias outras empresas que anunciaram também esses testes nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, mais uma empresa aí entrando pela corrida bilionária de saber quem vai descobrir a primeira vacina contra o coronavírus, é o que todo mundo está de olho. Esse foi o melhor resumo de investimentos do dia de hoje, 25 de maio de 2020, segunda-feira. Agora é a sua vez de mandar esse conteúdo para pelo menos 3 pessoas diferentes. Marca aqui embaixo nos comentários 3 pessoas que precisam ver esse vídeo, que precisam entender o que motivou a alta da bolsa no dia de hoje. Conto com o seu apoio, que a sua ajuda é muito importante para mim. Obrigado, um abraço e até amanhã.